Olá pessoal, hoje a gente vai falar um pouco sobre pirâmides, a gente vai falar dos conceitos básicos das pirâmides, mais a área superficial da pirâmide. Então, presta atenção na aula aí, qualquer coisa anote suas dúvidas e vamos nessa. Então vamos lá. Elementos da pirâmide. Então nós temos o seguinte, nas pirâmides nós temos em cima aqui o que a gente chama de vértice da pirâmide, que é essa pontinha dela aqui, o bico dela. Nós temos a distância entre o vértice e o plano da base, chamado de altura. A base, que é a figura que é onde ela está apoiada aqui. Nós temos a aresta da base, que seria esse segmento EA, mas o EA, o AB, o BC e o CD e o DE. Isso é uma figura de 5 lados aqui embaixo. Nós temos o segmento que parte do vértice e vem até aqui, ó, esse, por exemplo, o VA ou o VE, chamado de arestas laterais ou aresta lateral. E nós temos os triângulos que estão em volta da face da lateral aqui, que são as faces laterais, tá? Então, face lateral são esses triângulos. Beleza? Continuando. Nomenclatura das pirâmides. Como é que a gente faz para dar nomenclatura das pirâmides? As pirâmides ela recebem os nomes de acordo com as figuras que é composta a base. Então, se a base, por exemplo, aqui é a pirâmide verde, aqui é a primeira pirâmide, nós temos a figura da base, um triângulo. Então, isso seria uma pirâmide triangular. A pirâmide do meio, nós temos uma figura de 4 lados compondo a base. Então, é uma pirâmide quadrangular. E aqui nós temos uma pirâmide pentagonal. É uma figura de 5 lados que compõem a base dessa pirâmide. Muito bem. Pirâmides regulares. Então, o que é uma pirâmide regular? Então, eu já deixei bem explicadinho aqui, mas vamos comentar. Uma pirâmide é regular quando sua base é um polígono regular e a projeção ortogonal do vértice sobre o plano da base é o centro O da base. Como assim? Primeira coisa, o que é uma figura regular? Uma figura regular é uma figura cujos seus lados são iguais, todos os seus lados são iguais, e os ângulos internos dessa figura também são iguais. E essa é a característica de uma figura regular. Todos os seus lados são iguais e todos os seus ângulos internos são iguais. Então, nós temos aqui, por exemplo, um quadrado. Todos os lados iguais e todos os ângulos de 90, os ângulos internos do quadrado. Nessa figura aqui, por exemplo. A projeção ortogonal seria o seguinte, seria a projeção do vértice fazendo 90 graus com a base. Então, se a gente fosse, a grosso modo falando, seria uma sombra, né? Como se tivesse uma luz em cima desse vértice e projetasse esse vértice aqui, esse ponto, sobre a base. E esse ponto projetado sobre a base vai coincidir exatamente com o centro da base, tá? Com o centro dela. Centro de tal maneira que se você colocasse um compasso nesse centro aqui e a ponta seca no centro O aqui e com abertura até B, você desenha um círculo que circunscreve esse quadrado. Então, todo polígono regular existe um círculo que o circunscreve. Aí, tendo isso como base, a gente tem mais alguns elementos aqui para a gente comentar. A aresta lateral. Então, esse segmento A aqui é a aresta lateral. A gente já comentou lá na outra pirâmide. O G é novo. Esse é importantíssimo para o estudo das pirâmides. Então, nós temos aqui, ó, do V até a metade da aresta AB aqui da base, tá? Esse M aqui é ponto médio, certo, gente? Então, esse segmento que parte de V até aqui, ó, a metade da aresta da base é chamado de apótema da pirâmide. Então, esse segmento G, ele é a altura do triângulo da face, e ele é chamado de apótema da pirâmide. Poderia ter desenhado na face da frente também, sem problema nenhum. A distância entre o vértice e o plano da base é a nossa altura. Então, o H está lá dentro da pirâmide, ó, a altura dela. Esse R aqui é o raio do círculo que circunscreve a base. No caso aqui seria a metade da diagonal do quadrado. Esse Rzinho que está aqui, ó, seria o raio do círculo que circunscreve o plano da base aqui, ó, a figura da base, tá?
Então, por isso que ele é chamado de R. E o M é o apótema da base. O que é o apótema da base? É o segmento que parte do centro e vai dividir o lado, um dos lados, né? Podia ser qualquer um dos 4 lados, mas divide, por exemplo, esse lado AB em 2 partes iguais. Então, esse segmento M aqui, ó, ele é o apótema da base, chamado de apótema da base. Então, esses elementos são importantes para os cálculos da pirâmide. Então, pirâmide e o teorema de Pitágoras. Dentro da pirâmide, a gente consegue elaborar 3 teoremas de Pitágoras. Então, aonde? Então, olha só o triângulo que eu acabei de retirar da pirâmide. Então, eu tenho um segmento, vou até voltar ele aqui. Então, olha lá, o A, esse pedaço MB e o G, que é o apótema da pirâmide. Então, nós temos aqui um triângulo retângulo, porque o segmento que divide aqui, que parte de V, aqui, o segmento G, que parte de V até M, nós temos aqui o apótema da pirâmide e ele faz ângulo de 90. Sempre faz. O apótema da pirâmide sempre faz ângulo de 90. Então, nós temos aqui hipotenusa ao quadrado, que é A ao quadrado, que é igual a L sobre 2 ao quadrado. Por que L sobre 2? Notem que a distância de AB eu chamei de L. MB é a metade dessa distância. Então, é L sobre 2 ao quadrado mais G ao quadrado. Certo? Então, um teorema de Pitágoras está aqui. Aonde a gente pode elaborar outro? Nesse triângulo, que sai lá, ó, a altura, o G, que é o apótema da pirâmide, e o M, que é o apótema da base. Então, nós temos hipotenusa ao quadrado, G ao quadrado, que é igual a H ao quadrado mais M ao quadrado. Não necessariamente nessa ordem, porque a gente pode inverter aqui, ó. Então, G ao quadrado, que é igual a M ao quadrado mais H ao quadrado. Aí nós temos aqui também outro triângulo, pegando o R lá agora, o Rzinho, ó. Então, nós temos o R, o H e o A. Então, nós temos A ao quadrado, hipotenusa ao quadrado, que é igual a Rzinho ao quadrado mais H ao quadrado. A gente pode usar esses triângulos para cálculo de elementos que a gente necessite no exercício. Área superficial da pirâmide. Como é que a gente calcula a área superficial da pirâmide? Primeiro, a área da pirâmide é dividida em 2 partes. A gente tem a área lateral, que são esses triângulos, e a área da base, que é o quadrado no caso deste exemplo. Podia ser um pentágono, podia ser um hexágono, tá? Nós temos aqui, ó, esses 4 triângulos, ele compõe a superfície lateral, ou a área lateral. Então, o que é a área lateral? É a soma das áreas de todas as faces laterais. Então, esses 4 triângulos juntos, somados, informam para mim qual que é a área lateral. A área da base, que a gente chama de AB, é a área desta figura, da figura que compõe a base. Pode ser um quadrado, pode ser um retângulo, pode ser um pentágono, um hexágono, varia de exercício para exercício. E a área total seria a soma da área lateral com a área da base. Então, a soma da área lateral com a área da base dá para mim a área total da pirâmide. Bom, pessoal, vamos lá então agora para um exercício de pirâmide. Então, vamos lá. Em uma feira de artesanato foi construída uma tenda com tecido no formato de uma pirâmide hexagonal regular com 8 metros de altura. Então, pirâmide hexagonal, isso quer dizer que a base da pirâmide é um hexágono, certo? E ela tem 8 metros de altura. E a aresta da base medindo 4 raiz de 3. Considerando que quem arrumou a tenda deixou uma das faces laterais como porta, sem fechamento de tecido, quer dizer então que um triângulo da face lateral não foi fechado. Calcule a quantidade de tecido necessária para a cobertura da tenda. Então, tem que tomar cuidado que, como uma parte da face lateral vai estar sem tecido, eu não posso somar ela. Então, eu já deixei aqui um desenho das pirâmides aqui para que a gente consiga ver certinho. Então, vamos lá. Aqui nós temos o seguinte, ó. A pirâmide aqui é uma pirâmide hexagonal, nós vemos lá dentro o H, nós temos aqui o Mzinho, que é o apótema da base, e o G, que é o apótema da pirâmide. Muito bem. Para a gente poder calcular
a área lateral dessa pirâmide, nós necessitamos calcular o G, tá? E para calcular o G, a gente precisa do M. Então, é tudo uma coisa ligada à outra. Então, eu desenhei aqui a base, já deixei desenhadinha aqui, ó, a figura da base, que é o hexágono, um hexágono regular, e já deixei o M apontado. O hexágono regular ele se divide em 6 triângulos equiláteros. Então, aquele M ali, ó, é a altura de um triângulo equilátero. E como é que a gente calcula a altura de um triângulo equilátero? Tá? A altura de um triângulo equilátero, a gente tem uma fórmula, é dado por L raiz de 3 sobre 2. Então, implica para a gente que aquele M nosso ali, ó, ele vai ser como o nosso lado do hexágono aqui que foi dado, a aresta da base, aqui ó, é 4 raiz de 3. Então, nós temos que o M vai ser 4 raiz de 3 vezes a raiz de 3 dividido por 2. O que dá para a gente fazer aqui? Ó? O 4 simplifica com o 2, que dá 2. E quando a gente fizer a raiz de 3 vezes a raiz de 3, isso vai dar raiz de 9, que dá 3. Então, nós temos o seguinte. Nós temos que isso aqui, o M, tem como resposta 2 vezes 3. Então, o nosso M ele é igual a 6. Muito bem. Repare agora o seguinte, aqueles 3 teoremas de Pitágoras que eu coloquei lá na aula. Nós temos aqui M, H, tá? E G. Eu já achei o M. Como é que eu faço agora para achar o G? Fácil. O H ele é a altura da pirâmide. Ele disse para mim que a altura da pirâmide é 8, está escrito no enunciado. Está lá, ó, 8 metros de altura. Pirâmide hexagonal com 8 metros de altura. Então, eu tenho aqui ó, o H, eu tenho aqui o M e tenho aqui o meu G. E fazendo um ângulo de 90. O H, eu sei que é igual a 8. O meu M, eu acabei de achar que ele é 6. O G eu não sei, então vamos aplicar o teorema de Pitágoras como sendo G ao quadrado, que é igual a 8 ao quadrado, mais 6 ao quadrado. Então, meu G ao quadrado vai ser igual a 64 mais 36. Então, G ao quadrado vai ser igual a 100. Então, nosso G vai ser igual a mais ou menos a raiz de 100. Então, nosso G vai ser igual a mais ou menos 10. São duas respostas por passar o quadrado em forma de raiz. Porém, eu estou no exercício de geometria, eu vou descartar a resposta negativa. Considero que o meu G ele é igual a 10. Positivo. Esse é o valor do meu G. Muito bem. Agora, já tenho quase tudo para calcular, tá? Quase tudo não, já tenho tudo para calcular. Agora é só calcular o tecido. Então, está falando assim que 8 metros de altura tem a pirâmide, medindo 4 raízes de 3 a aresta da base. Considerando que quem arrumou a tenda deixou uma das faces laterais como porta, sem fechamento do tecido, então eu vou calcular a quantidade de tecido. Então, eu vou calcular, são 6 triângulos laterais, eu só vou calcular 5. Então, o triângulo lateral fica assim, ó. Vamos aqui para baixo. Eu tenho o triângulo da face lateral. Eu tenho isso aqui, que é o meu G. Meu G, ele é 10, ó. A aresta da base aqui, ó, isso aqui daqui até aqui. Então, deixa eu pegar aqui, ó, o A, por exemplo, é o A, B, e aqui é o vértice. E aqui no meio é o M. Por exemplo, é o triângulo ABV. Isso aqui, esse 10, já é a altura do triângulo. E o segmento AB aqui, ele tem medida 4 raiz de 3. Então, o que eu faço para calcular a
a área do triângulo. Então, a área, vou chamar de área lateral, mas na verdade não vai ser a área lateral total, tá? Vai ser a base do triângulo, que é 4 raiz de 3, vezes a altura, que é 10, dividido por 2. Isso é um triângulo. Como no exercício está falando que ele largou uma face lateral aberta, então eu não posso multiplicar isso por 6. São 5 triângulos. Então, a gente simplifica aqui, ó, 4 com 2 dá 2. Então, vai ficar 2 vezes 10 vezes 5. Então, 2 vezes 5 dá 10, 10 vezes 10 dá 100. Então, nossa área lateral aqui, ó, ela vai ser 100 raiz de 3 metros quadrados. Mas não é a área lateral inteira, é a área lateral menos uma face. Beleza? Qualquer dúvida, só perguntar.